Oi, gente, queridos. Olha, eu vou fazer um resuminho para vocês de romantismo. A seguir, vocês terão aí um resumo que eu separei para vocês e depois vocês devem fazer as páginas da apostila que estiverem com exercício. O romantismo na apostila começa na página 53, então vocês vão, a partir da 53 a 70, pegar o romantismo e poesia número 2 e a gente vai encerrar com poesia número 3, mas vamos até a número 2, tá? Até a página 70. Então vocês vão procurar os exercícios e vão fazê-los, fotografar e enviar para mim, tá bom? Mas o romantismo no Brasil ele começa em 1836. É claro que, como tudo, né, sofrera muita influência da literatura europeia, não é verdade? Nós vamos ter 3 gerações. Começa em 1836, né? Efetivamente o romantismo no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Eles eram, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, eram amantes da pátria, da natureza. O índio, na visão de ambos, é visto como herói nacional. Tá? Então essa primeira geração, porque o romantismo foi dividido em 3 gerações na poesia, essa primeira geração fala do índio forte, o índio viril, o índio guerreiro, o índio bonito, né? O índio que imita, digamos assim, o índio europeu, ok? Muito assim próximo ao Jesus Cristo europeu, loiro de olhos azuis, é uma criação totalmente da Europa, né? E o índio também é visto assim, diferentemente do índio que nós vamos ver lá na Semana de Arte Moderna, lá na primeira fase do modernismo brasileiro, o chamado Macunaíma de Mário de Andrade, que é baixinho, parrudinho, mau caráter, feinho também, né? O índio José de Alencar do romantismo é um índio lindo, é um índio herói, forte, viril, assim como o índio de Gonçalves Dias. Então a primeira geração tem como características a idealização da pátria, da natureza, religiosidade, subjetividade, né? Sentimentalismo exagerado. Eles foram morar aí, Gonçalves Dias foi morar em Coimbra, ele fez a Universidade de Coimbra e lá ainda ele escreve Canção do Exílio, que eu já dei a vocês anteriormente, na aula passada. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. E aí ele vai... E no final ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem desfrute os primores que tais não encontro eu cá, sem que ainda viste as palmeiras onde eu canto sabiá. Lindo, né? Saudades da terra. E o mais engraçado, ele morre, ele pede: Deus, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, e ele não chega a pisar em solo brasileiro, ele morre antes de pisar em solo brasileiro, voltando à sua terra. Né? Então os principais autores: Gonçalves de Magalhães, recapitulando, quem introduziu o romantismo no Brasil com Suspiros Poéticos e Saudades; Gonçalves Dias, né? Com Ijo Capirama, com Canção do Exílio e tantas outras poesias lindas. Na segunda geração a gente vai ver já um poeta mais melancólico, deprimido, depressivo, aquele poeta que coloca a mulher como uma deusa, ou mesmo como uma santa, né? Ele tem como característica o escapismo, a idealização de uma realidade, fuga dessa realidade, né? Eles desejam a morte, tanto que a literatura conta que o poeta mais velho da segunda geração morreu aos 24 anos. 24 anos. E aí nós vamos ter Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, e Casimiro de Abreu, com Meus 8 anos, ó, que saudades que tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, né? É um momento muito melancólico e deprimente da literatura brasileira. Ao meu ver, um dos melhores
né, que fala de amor, fala de dor, de depressão, de angústias humanas. Eles têm aí como inspiração Lord Byron. Por isso a segunda geração é conhecida como byroniana, ou mal do século. Lord Byron, ele também tinha esse lado deprimido, egocêntrico, né? Ele tem ainda um lado psicológico um tanto abalado. Ele era não satânico, mas ele vivia na noite, né? As poesias dele são de cunho fantástico. Ele sofre verdadeiramente. Dizem as más línguas que o caráter dele era meio duvidoso, mas ele com certeza influenciou belíssimamente a segunda geração do modernismo brasileiro, do romantismo retificando brasileiro. E é isso, a segunda geração, byroniana, mal do século, principais características: escapismo, desejo de morte, depressão, fuga da realidade, um tanto de religiosidade, um tanto de satanismo, ok? Idealização da mulher, coloca a mulher no pedestal. E a dor em todas as poesias, ok? Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, como tantos outros, se destacaram nessa época, ok? Aí nós temos Noite na Taverna, Cântico do Calvário, nós vamos ter Se Eu Morresse Amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Foi um momento pesado, sim, mas um momento bastante interessante. Já a terceira geração em poesia, nós vamos ter aí o poeta maior Castro Alves, chamado aí de poeta dos escravos, porque ele foi um grande abolicionista, né? A luta pela abolição da escravatura. E ele também apresentou poesias um tanto sensuais, um tanto lírico-amorosas, mas o forte de Castro Alves era a abolição da escravatura. E ele ganhou o apelido, o pseudônimo de poeta dos escravos. E as suas duas maiores obras, Vozes da África e O Navio Negreiro, vale a pena ler, vale a pena conhecer um pouco mais dessa terceira geração em poesia, que já está com um pezinho no realismo brasileiro. E aí no romantismo em prosa nós vamos ter o grande José de Alencar, com obras urbanas, Senhora, 5 Minutos, assim, A Viuvinha, A Pata da Gazela. Nós vamos ter José de Alencar também no indianismo, com o Guarani, Ceci, Peri e Ceci, A História de Amor. Nós vamos ter Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, vamos ter o Birajara, vamos ter as Minas de Prata aí, né, como romance histórico, né, o sertanejo como romance regionalista e tantas outras obras do divino José de Alencar. Eu particularmente, tenho uma inclinação por esse escritor, né? Mas nós tivemos também aí Bernardo Guimarães, nesse momento, com A Escrava Isaura, que já foi adaptada, inclusive, já virou novela, né, para algumas emissoras. Nós vamos ter Inocência de Visconde de Taunay. Nós vamos ter aí Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha. Vamos ter Manuel Antônio de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícias. Grandes obras, grandes romances no romantismo brasileiro. Vale a pena conferir, ler o resumo que a professora Monique colocou aí e ler também, fazer uma leitura rápida nas páginas da apostila, onde eu acabei de fazer o resumo dos principais pontos para vocês. Então, primeira geração, indianista nacionalista, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu pertencem à segunda geração, byroniano, mal de século, e a terceira geração, Castro Alves e Sousandrade. Mas quem se destaca mesmo é Castro Alves. Esqueci de falar, repetir para vocês, na primeira geração, Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias, com a linda Canção do Exílio. É isso aí, leiam a matéria. Obrigada pela atenção de vocês até aqui. Até a próxima aula.